Eu tenho a grande satisfação de receber aqui no estúdio da ONU News a senadora Mara Gabrilli, do Brasil. Ela que é perita da ONU no Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e vice-presidente do Grupo de Trabalho sobre Meninas e Mulheres com Deficiência. Senadora, muito obrigado por conversar conosco. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada mais uma vez por me receber aqui. Eu fico muito feliz. Senadora, a senhora participa aqui na ONU da 18ª Conferência dos Estados-Parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E um dos temas que deve receber um grande destaque é a inteligência artificial, como uma ferramenta que pode ajudar na inclusão e na assistência às pessoas com deficiência. A senhora que acompanha os debates internacionais sobre esse tema, quais são as novidades, as expectativas, as possibilidades que essa tecnologia pode trazer e qual seria o papel da ONU em torno disso? Foi muito curioso porque foi a primeira vez que eu assisti na conferência, na abertura da conferência, tantos países mencionarem a inteligência artificial e, mais arraigado ainda, as tecnologias assistivas que têm tido um desenvolvimento muito grande pelo mundo, não só tecnologias na área de saúde, mas em outras áreas também, mas principalmente na área de saúde, conseguindo fazer as pessoas terem muito mais qualidade de vida, né? E as pessoas com deficiências geralmente precisam de muita tecnologia assistiva, de muita inteligência artificial. Isso está fazendo uma mudança muito grande, porque se abriu um novo caminho de conquistas, de formas de trabalho, de interação com a sociedade. Então, eu acho que a gente tem muita chance de conseguir usar toda essa inteligência artificial para evolução mesmo da humanidade e maior autonomia das pessoas com deficiência. Mas, senadora, a senhora vê o risco de que essas tecnologias sejam para poucos, não cheguem para todo mundo? Como é que a ONU pode contribuir para tornar realmente isso regulado, acessível? Eu acho que assim, é um tema que ele já vem na convenção, de alguma forma, não como inteligência artificial, mas a importância das tecnologias assistivas. A gente tem hoje, somos 18 peritos no CRPD, que é o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e tem uma perita que é especialista em tecnologia assistiva da União Europeia, e tem sido uma discussão recorrente, né? E o financiamento também, porque não só do próprio comitê, né? Porque a gente tem que estar com todas essas tecnologias avançadas para poder, né, cobrar dos países que façam a mesma coisa, então a gente tem que dar o exemplo. Então, não só com relação ao próprio comitê, mas com relação a investimentos mesmo para a vida das pessoas com deficiência. E esse é um tema que tem sido também falado muito, a questão do investimento, entendeu? Precisa ter recurso, né? Claro que a gente tem uma transformação cultural, social, que talvez seja até mais forte do que o recurso, mas ele é necessário, né? Então a gente acaba começando devagar para conseguir depois acessar todo mundo. Então veja bem, hoje a gente conseguiu no Brasil uma tecnologia que são exoesqueletos, uma tecnologia bastante cara de robótica, mas que a gente tem atendimento pelo SUS. Está fazendo atendimento pelo SUS com uma tecnologia incrível que está colocando pessoas andando que não conseguiam, que não andavam há mais de sei lá quantos anos. Então, olha que avanço na saúde de todas essas pessoas. Então, a gente tem falado muito disso. E eu fico sempre impressionada com o Brasil na COSP, porque cada vez a nossa participação parece mais intensa e maior. Então, a gente está com uma delegação aqui, que eu faço parte também como senadora, né, embora esteja aqui também para os trabalhos do comitê, mas a nossa delegação está grande. A gente tem até aqui hoje a visita da secretária municipal da pessoa com deficiência de São Paulo, que está acompanhando aqui na ONU News a nossa entrevista, junto com o filho dela, o Nicolas, que é um palmeirense roxo.
Ele está acompanhando aqui, mas sabe que o Palmeiras está aqui nos Estados Unidos, então ele veio para isso também. E a gente teve um discurso muito bonito da nossa ministra dos Direitos Humanos, da Macaé, que foi bastante aplaudida. E ela tocou num ponto interessante, porque ela falou, inclusive, sobre a situação dos palestinos. E ela foi muito aplaudida, ela foi corajosa, sabe? Ela trouxe uma questão que é uma questão que diz respeito a todos nós, né? Assim, não dá, a gente no Brasil hoje, a gente tem uma facilidade e alguns países também têm facilidade para fazer, por exemplo, produção de órteses e próteses, né? Coisa que, infelizmente, o que está acontecendo em Gaza são muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, a diferença é uma pessoa totalmente largada, deitada, sem produzir, e com uma prótese ela poderia estar trabalhando, estar produzindo e ter uma qualidade de vida muito boa. Então, eu gostei que ela tocou nesse tema. E como, né, vice-presidente do grupo de mulheres e meninas, a gente organizou um evento paralelo para falar sobre a interseccionalidade das diversas formas de discriminação. E esse é um tema que a gente quer absorver na convenção com mais propriedade, né? Dentro do artigo 5º, a gente tem o comentário geral número 3, e nele a gente quer acrescentar a interseccionalidade, porque a gente não fala, a gente fala de meninas e mulheres com deficiência, mas a gente passa por várias questões. Então, assim, a gente pode estar falando de uma menina preta, pobre, ela pode ser lésbica, refugiada, ela vai acumulando discriminação. Então a gente tem que ter um olhar para esse acúmulo, para essa interseccionalidade, para poder trabalhar, né? E fazer uma espécie de guidelines, de guia, para os países saberem como defender suas meninas e mulheres com deficiência, porque infelizmente a violência contra a mulher ela vem escalando rumos muito altos. E se você avaliar proporcionalmente, a mulher com deficiência ela é muito mais discriminada, muito mais abusada e passa por muito mais violência. Então, assim, é gratificante saber que a gente está fazendo uma colaboração que é para as mulheres no mundo inteiro, né? Sem dúvida, senadora, muito importante essas diretrizes, né? Porque esse é um tema que afeta mulheres com deficiência em todas as partes, mulheres e meninas, e sem dúvida essa contribuição da senhora no grupo de peritos nessa parte vai contribuir muito para os países melhorarem, né, a resposta a esse tipo de situação. Mas falando também de outras populações que são muitas vezes discriminadas, outro tema que está na pauta internacional são os povos indígenas. É isso que eu ia falar. E o Brasil, né, esse ano, em novembro, recebe a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30, vai ser em Belém do Pará, perto da Amazônia, e um dos objetivos é justamente trazer uma maior visibilidade, maior participação dos povos indígenas. Mas tem uma lacuna quando a gente pensa em povos indígenas e pessoas com deficiência, né? Não é um tema que vem tanto à tona. Então, eu gostaria de saber quais são as políticas que a senhora defende para essa população, né? E como é que a COP30 pode ajudar a promover avanços. Curioso você falar isso, porque é outro tema que foi bem mencionado ontem pelos países. E eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos lá do Senado. E a presidente é a Damares Alves. E nessa semana ela ela foi para Pacaraima, mas ela foi para o norte justamente para ver a situação dos nossos indígenas com deficiência. E foi na terra dos Yanomamis também para justamente ter esse olhar em cima da população que tem deficiência. E assim, é tão curioso, Felipe, que a gente não precisa ir
sair de São Paulo, por exemplo, e ir até a Amazônia, né? Você vai no Vale do Ribeira, no próprio estado de São Paulo, a gente tem populações indígenas e, e a gente tem que entender um pouco da cultura indígena, porque é uma cultura que durante muitos anos é, matava a pessoa com deficiência, né? Porque culturalmente são pessoas que não tinham, né, função na vida e que pouco a pouco eles têm que ir se aculturando de uma outra forma para valorizar os indígenas com deficiência. Então, acho que é um belo trabalho que a gente tem pela frente, né, que eu acho que ele nunca deveria ter parado, que é um trabalho de respeito às diferenças. Né? Esse microfone caiu. O meu? Coloca ele mais pra cima, por favor. Mais ou menos aí. Ah. Ok. Ok. Bom, senadora, agora vamos falar um pouco mais das discussões que estão acontecendo no Brasil. E no seu papel como senadora, a senhora atuou muito na pauta da Política Nacional do Cuidado e também no tema da cannabis medicinal como uma opção. Mas esse é um tema que ainda gera muita desinformação, muita preocupação. Tem gente que, inclusive, rejeita o tratamento com cannabis até pelo histórico de violência associado ao tráfico de drogas, né, e crimes ligados a isso. Mas como é que estão essas discussões atualmente, senadora? O que é mito e o que é fato comprovado pela ciência? Que é fato comprovado que a cannabis medicinal tem trazido benefícios em várias áreas na saúde do ser humano e dos animais, isso já é um fato, né? Agora, infelizmente, no Congresso a gente ainda tem muita desinformação, tem muita fake news, muita informação errada. Tem um projeto de minha autoria, o 5511, que hoje é o projeto de lei nesse assunto que é o mais completo, porque ele trata não só da importação, da exportação, do cultivo, da fiscalização, da prescrição, da manipulação. É assim, ele é muito completo na segurança e ainda trata do uso veterinário e do cânhamo industrial, que é uma fonte para o agro brasileiro que pode ser maravilhosa, vai ser. Só que caminha agora que a professora Dorinha, que é a relatora desse projeto de lei, está entregando o relatório. Então, ele vai tramitar, já é um avanço. Igual você perguntou das tecnologias, da inteligência artificial, hoje o Brasil permite a importação da cannabis medicinal. E muito organizadamente, em 15 minutos você consegue a autorização da Anvisa para fazer essa importação. Está muito bem feita. Só que é muito caro. Então, assim, é injusto, porque a população toda não tem acesso. Né? Você tem que importar. E com tanta terra no Brasil, a gente vai ficar importando e os nossos brasileiros que não têm recurso não têm acesso a um tratamento que acaba com convulsões, por exemplo. Então, isso é muito injusto. Então, a gente está trabalhando. Por isso que eu falei para você, muitas vezes a gente tem que começar de uma forma pequena. Ainda bem que a gente começou, né? Mas agora a gente tem que trabalhar o acesso para todos. E é a mesma coisa com a tecnologia assistiva, né? A gente está começando, então, olha, a gente já tem robótica em São Paulo oferecida pelo SUS. Isso é um grande avanço, né? Tem muitos países que não têm o que o Brasil tem na área de reabilitação. Então, voltando à cannabis, eu acho que temos muito trabalho a fazer e poder também se espelhar em outros países que estão avançando cada vez mais e conseguindo resultados para depressão, para bipolaridade. Depois da Covid, eu acho que a gente entrou numa fase
de muita necessidade de trabalhar a saúde mental. Isso no planeta em geral. E a cannabis medicinal tem ajudado as pessoas a trabalhar a ansiedade, tem ajudado as pessoas a dormir, entendeu? Dormir é fundamental para todo ser humano. Então, puxa, é algo que, assim, eu tomei minhas gotinhas antes de chegar aqui, né? Assim, tá me ajudando muito. Eu já tomei em vários momentos, em várias fases, por razões diferentes. E dá resultado. Então, puxa, eu quero que todo brasileiro possa ter acesso a isso, né? E fora do Brasil também. E tem países que, nossa, se você falar... Eu tinha uma viagem uma vez marcada para fazer uma fala sobre tolerância em Dubai e eu não pude ir, porque eu estava tomando um medicamento chamado Mevatil, que é um medicamento aprovado pela Anvisa, mas que tem 27% de THC e estava escrito ali entre assim que você não entra no país com medicamento daquele. Eu tive que desmarcar a viagem. E não pude viajar por causa disso, não pude fazer, nossa, uma fala, né, em países árabes, falar sobre tolerância, ia ser lindo. Então isso é algo que tem que mudar, isso é um tabu que a gente precisa vencer, porque com certeza em Dubai tem gente que iria ser favorecido com um tratamento com cannabis medicinal. Sim. Bom, senadora, sobre a Política Nacional de Cuidado, né, que foi uma grande conquista do Senado, foi sancionada, outros países de língua portuguesa, como Portugal, já implementam há alguns anos com bastante sucesso esse tipo de política, inclusive envolvendo além dos familiares, vizinhos e outras pessoas próximas nos cuidados. E quando a gente olha para o Brasil, para além das pessoas com deficiência, também tem a questão do envelhecimento da população, né, que tem as mudanças na pirâmide etária. E muitas vezes esses cuidados ficam a cargo da família e principalmente das mulheres, né? Então, diante desse cenário brasileiro e olhando para a implementação dessa política, o que a senhora acha que deveria ser a prioridade para a implementação? Como é que está avançando essa implementação e quais deveriam ser as prioridades? Então, graças a Deus que o governo tomou uma atitude. Mas a gente vem conversando bastante, muito antes deles apresentarem o projeto, porque eu tenho um projeto que tramita sobre política de cuidados e ele é muito mais completo e o governo sabe disso. Então a gente tem que melhorar muito o projeto do governo, porque o principal ele não faz, que é fornecer o cuidador, né? E a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de pessoas com doenças raras e de idosos, né? E a gente está falando de uma coisa, Felipe, que é muito delicada. A Silvia que está aqui, ela sabe muito bem disso que eu vou falar. As mães que têm filhos com alguma deficiência intelectual, mental, ou mesmo uma deficiência sensorial, física, elas têm muito medo de um dia não estarem mais aqui. E quem que vai cuidar dos filhos delas? Porque durante muitos anos a gente não estava tão evoluído na saúde no planeta. Então era difícil muitas vezes uma criança com uma deficiência intelectual viver mais que a mãe. Só que hoje esse quadro mudou. Então a gente tem acesso à saúde de uma forma muito maior. E as pessoas estão vivendo mais. Então o que traria um acalento ao coração dessas mães? É saber que se um dia ela não estiver, se um dia ela faltar, o governo vai acolher o filho dela e vai acolher com profissionalismo, com sabedoria, com capacidade de acolhimento. Então, assim, a gente precisa desse profissional e precisa fornecer esse profissional. Ele tem que estar disponível para as pessoas. E eu, assim, para mim é uma questão de honra. Eu não posso deixar aquele congresso sem deixar esse legado, porque eu sou a primeira pessoa que entrou no congresso com uma cuidadora e participa de todas as reuniões. Minhas cuidadoras têm que entrar no plenário, não importa se a reunião é com o presidente
ou com um vereador, ou com... A minha cuidadora tem que estar. Então, assim, a gente trouxe uma cultura nova para o parlamento. E essa cultura a gente sempre espera, né, que de lá vire uma política estratégica que possa ir para todo mundo. Porque, Felipe, eu só estou aqui conversando com você na situação de senadora, de perita da ONU, de ter conseguido fazer tudo isso, mesmo sem me mexer, porque eu tenho uma cuidadora que está aqui do meu lado. Isso eu tenho muita gratidão por ter isso, porque se eu não tivesse condições de ter isso, eu jamais estaria aqui. Então, eu acho que é o mínimo que o Brasil tem que fazer para as pessoas com deficiência. Sem dúvida. Esse é um trabalho que tem que ser cada vez mais valorizado. Muito obrigado, senadora, por compartilhar. Obrigada. Não sei se a senhora quer deixar uma mensagem final, mas agradeço por tudo que a senhora já trouxe sobre tecnologia, saúde pública, cuidados, povos indígenas. E a gente está lançando um vídeo, né? Todos os membros do comitê, a gente está gravando vídeos em diferentes idiomas para pedir para a sociedade civil do planeta trazer contribuição para o nosso trabalho de interseccionalidade com meninas e mulheres com deficiência. E por favor, porque é a força da sociedade civil que move o mundo. Então, assim, através das organizações representativas, e dessa forma a gente tem força, sabe, para pressionar os governos, né? Então, eu sempre valorizo muito o trabalho da sociedade civil, porque eu acho que é a força motriz da evolução humana. Fica aqui registrado esse pedido, então. Fica registrado. Fica registrado. E a Patrícia, minha assessora, me lembrou algo importantíssimo, que a gente tem uma comissão nova agora no Senado, que está dentro da Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão que trata da Convenção de Haia. Porque eu comecei, depois de um caso que eu ajudei a resolver, quando eu ainda era deputada, começaram a chegar muitas mulheres e esse tratado fala sobre sequestro internacional de crianças. Então, geralmente são mulheres que casaram no exterior, passaram por abuso, violência, ela ou os filhos, ou ambos. E aí a primeira atitude da mulher é catar o filho e voltar para o Brasil. E pela Convenção de Haia, ela é considerada uma sequestradora. E as mulheres não estão... A gente não está avaliando a convenção pelas exceções, que é prestar atenção e ver o bem-estar da criança, do filho. Então, o que a gente tem de mães que nos procuram porque estão sem os seus filhos aí pelo mundo? E assim, já foram mais de 60 ofícios que eu fiz. E a gente já conseguiu recuperar alguns filhos. Então, a gente montou uma comissão. E agora a gente está focado, trabalhando, né, na Convenção da Haia para conseguir trazer de volta o filho de tantas mulheres. E apareceu um pai de Haia na semana passada que eu nunca tinha visto, mas que foi a situação contrária. A mulher pegou e levou o filho embora. E então estamos lá. É importante saberem que essa comissão existe e que a gente está lá para trabalhar junto ao Ministério da Justiça, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres e o Ministério de Relações Exteriores. Sem dúvida, mais uma contribuição importantíssima para o direito das mulheres. Parabéns, senadora, pelo trabalho. Muito obrigado por conversar conosco. Obrigada.